Olá pessoal, tudo jóia? Como foi dito na aula introdutória, hoje a gente vai. Olá pessoal, tudo jóia? Como foi dito na aula inicial, hoje a gente vai falar sobre momentos, uma revisão sobre momentos, que foi o último conteúdo abordado em sala de aula, tá? Que é o capítulo 4 do Hibber, que é resultante de um sistema de forças, tá? Então esse capítulo 4 do Hibber, o objetivo dele é definir o que é momento, como calculá-lo. Em seguida, definir o que é momento binário, que não foi feito em sala de aula, né? E definir o que é carregamento distribuído, tornar o carregamento distribuído uma força resultante que atua num local específico. Okay? Falando de momento, né? Revisão do momento. Quando que o momento ocorre? O momento ocorre quando você aplica uma força sobre um corpo e esse corpo tende a girar. Quando esse corpo tende a girar, você tem a formação de momento, também conhecido como torque. Ok? Torque é um momento, tá? Torque, esse momento, é a tendência de rotação do corpo, tá? Então, um exemplo é a chave para apertar um parafuso. Quando você aplica uma força F, você faz com que essa chave gire, fazendo com que o parafuso aperte ou afrouxe, ok? Essa força ela tem que ter uma certa direção para que ocorra um momento. Então, nesse caso, a força ela está perpendicular ao braço de momento, Nesse caso, essa distância D, que nada mais é do que o tamanho ou o comprimento da chave, ok? Então, quanto maior a força, ou quanto mais longo o braço de momento, maior o momento. Então, quanto maior esse D, maior o momento. Quanto maior a força, maior o momento, ok? Lembrando que o momento ele é a rotação em torno de um eixo, no caso aqui é em torno do eixo Z, tá? Quando você aplica uma força F, né, e essa força F não está formando um ângulo de 90, como é definido nessa figura, certo? Essa força F está formando um ângulo de θ em relação ao braço de momento ou comprimento da chave, tá? Quando você tem esse ângulo θ, você tem geração de momento? Tem geração de momento. Então, não necessariamente você precisa formar um ângulo de 90 para gerar um torque sobre uma chave, certo? Você só não vai ter momento se a direção dessa força for a mesma direção da chave, tá? Se a força estiver na mesma direção da chave, você não tem momento, ok? Você pode ter tração ou compressão. Mas nesse caso a gente vai ter momento. E esse momento ele vai ser maior ou menor do que esse? Com certeza menor. Por quê? Quanto menor o ângulo, ou seja, quanto menor o ângulo em relação a 90 graus, então você tem um ângulo de 60 graus, por exemplo, o braço de momento, que é sempre perpendicular à linha de ação da força, né? Ele vai ser o quê? A distância D vezes o seno de ângulo, θ, o seno do ângulo formado entre o vetor posição e comprimento da chave, ok? Então aqui, o que eu havia dito, né? Quando eu tenho uma força sendo aplicada na direção do eixo da chave, né? Direção de um dos eixos, essa força ela não gera momento, ela gera uma tração, uma compressão na chave, tá? Mas momento de forma nenhuma. Então eu não vou ter o giro do parafuso, ok? Não, você não vai apertar nem afrouxar o parafuso, tá? E aí você não vai ter aquele momento em torno do eixo Z. Bom, por definição, como já foi dito, quanto maior a força, quanto maior o braço, maior o momento. Então a intensidade do momento é força vezes a distância. Então força vezes distância me dá momento, tá? É a intensidade do momento. E além disso, a gente sabe que o momento ele é uma grandeza vetorial, não uma grandeza escalar. Ela tem direção e sentido além da intensidade. E qual que é a direção e o sentido do momento? A direção e o sentido do momento é definida pela regra na mão direita. Eu falei isso em sala de aula.
A regra da mão direita define a direção e o sentido do momento. A direção é o seu dedão, né? O dedão vai indicar a direção do momento. Então, por exemplo, aqui eu tenho a aplicação dessa força F, e aqui eu tenho o braço de momento da força F em relação ao ponto O, que é a origem, né? Se a força está gerando momento, está gerando momento. Esse corpo está girando, esse corpo está girando. Qual que é a direção desse momento? Qual o sentido desse momento? A direção ela é sempre perpendicular ao plano formado pela força e o braço de momento. Então aqui eu tenho um plano formado pela força e o braço de momento. A direção do momento ela vai ser perpendicular, né? Perpendicular ao plano, né? E é indicado pelo dedão, a partir da regra da mão direita, tá? E quando eu dobro meus dedos, né? Ao dobrar meus dedos, isso indica o sentido do momento. Nesse caso é sentido anti-horário. Então, quando eu tenho sentido anti-horário, eu tenho adjacente. Como está o giro do momento. Okay? É esse caso, esse exemplo. Aqui é uma demonstração de como é definido de forma escalar, de forma graficamente, o momento MO, né? No plano cartesiano em 3 dimensões e no plano, né? A definição de momento do momento em torno da origem, no plano cartesiano e no plano em 3 dimensões, ok? Como determinar o momento resultante? Então, por exemplo, eu posso ter um sistema de forças coplanares, ou seja, três, aqui são 3 forças num plano, certo? E eu quero saber qual que é o momento resultante dessas 3 forças. O que eu faço para calcular o momento resultante? Eu somo o momento o momento gerado por cada força. Como, por exemplo, a força F1 gera momento? Gera de quanto? F1 vezes a distância D1. A força F2 gera momento? Gera de quanto? F2 vezes a distância D2. Gera o momento M2. A força F3 gera momento? Gera de quanto? F3 vezes a distância, tá? Que é o momento F3. E aí, esse momento ele pode ser positivo ou negativo. Por convenção, sabe? Que se o momento anti-horário é positivo, o momento horário é negativo. Mas lembre, eu falei em sala de aula, não grave essa convenção, porque o que indica se é positivo ou negativo é o sentido positivo do eixo, né? Então aqui eu tenho o eixo X e o eixo Y, né? Pela regra da mão direita, o eixo Z está saindo do slide, saindo da folha. Se ele está saindo da folha, logicamente, anti-horário vai ser positivo e horário vai ser negativo. Então, o momento M1 ele é positivo, o momento M2 negativo, o momento M3 positivo. Então, M2 mais M1 mais M3 vai me dar o momento resultante, tá ok? Eu somo os momentos e o momento resultante. F1 P1 mais F2 menos F2 D2 mais F3 D3. Além da formulação escalar, né, a gente tem a formulação vetorial para o momento, né? E para isso a gente vai definir primeiro, relembrar, né, alguns conceitos de produto vetorial, tá? O primeiro dos conceitos é quando eu tenho produto vetorial entre 2 vetores, eu tenho a formação de um terceiro vetor, que é o vetor C. Então, C é o produto, é um vetor, e esse vetor C, ele é definido a partir do produto vetorial entre 2 vetores, que é o vetor A e o vetor B. Tá? Então, como é lido? C é igual a A vetorial B. Okay? E a intensidade de C é definida como o produto entre a intensidade de A e a intensidade de B, vezes o cosseno do ângulo θ formado entre os 2 vetores A e B. Ok? Aqui eu tenho o vetor A e o vetor B, o ângulo formado entre os 2 vetores, θ, e o produto vetorial entre esses 2 vetores me dá o vetor C. Tá? Tá perpendicular ao plano formado por esses 2 vetores. Okay? E é definido também pela regra da mão direita.
No produto vetorial, a comutativa ela não é válida, então isso aqui não é válido, mas isso aqui eu posso dizer que isso aqui é válido. Ou seja, por que isso aqui não é válido? Porque quando eu faço o produto vetorial, né, entre o vetor D e A, ele vai dar contrário, vai dar sentido contrário ao produto vetorial de A com B, certo? Se ele dá contrário, ele é diferente, então a comutativa não é válida, ok? Mas essa forma, essa formulação é válida, né? A associativa ela é válida também. Quando eu pego um escalar A, né, e multiplico pelo produto vetorial entre dois vetores A e B, eu posso sair multiplicando esse escalar. Ela é na mesma, tá? Então, a propriedade associativa ela é válida para o produto vetorial. A propriedade distributiva, ela também é válida, desde que você siga a ordem. Então, A vetorial B e A vetorial D. A vetorial B e A vetorial D. Então, a distributiva ela é válida desde que você siga a ordem, ok? Você não pode simplesmente pegar e fazer aqui B vetorial A mais A vetorial D. Está errado, não vai ser igual, tá? Produto vetorial, né? De novo, continuando, né? Quando você tem um plano cartesiano, no plano cartesiano você tem os vetores unitários x, y, z, que é definido como sendo vetor, se seria o versor unitário ou vetor unitário na direção x. Aqui eu tenho o vetor unitário na direção y e o vetor unitário na direção k, ok? Quando você faz o produto vetorial entre os versores unitários do plano cartesiano, você vai ter um dos eixos, ou um dos vetores unitários. Quando eu faço o produto vetorial entre o vetor unitário k e o vetor unitário y, ou seja, o vetor unitário na direção z e o vetor unitário na direção x, eu vou ter um vetor unitário em direção y. Então, se eu fizer um eixo cartesiano aqui, x, y e z, né? Aqui eu vou ter os versores unitários, ok? Versor unitário K, J e I, certo? Quando eu faço o produto vetorial de K com I, vai me dar J, pega da mão direita. I com J vai me dar K, regra da mão direita, certo? J com K vai me dar o quê? Vai me dar I. Então, J com K vai me dar I. J com K vai me dar I positivo, ok? Então, esse produto vetorial entre os versores unitários do plano cartesiano também é mostrado nessa figura, nesse círculo aqui, tá? Então, nesse círculo você identifica que o produto vetorial entre I e J é K positivo. Por isso que a gente adota anti-horário positivo e horário negativo, ok? Mas lembre, não decore essa convenção, porque se eu mudar esse eixo de coordenadas cartesianas, por exemplo, colocar o z para baixo, né? Isso aqui tudo muda, ok? Isso muda. Mas sempre anti-horário positivo e horário negativo. Você sempre seguir esse plano cartesiano, ok? Então, o momento de uma força F em relação ao ponto O, ou mais exatamente em relação ao eixo do momento que passa por O, ele é perpendicular ao plano contendo O, e F pode ser expresso da forma de um produto vetorial. Então, o momento em relação à origem, né? Então aqui eu tenho uma força F sendo aplicada, então aqui é a linha de ação da força F, eu tenho um vetor posição, o produto vetorial entre esse vetor posição e esse vetor força me dá o momento em relação à origem, ok? A intensidade desse momento, já foi dito, é o vetor posição vezes o vetor força, ou seja, o módulo de F vezes o módulo de Z vezes o seno de θ, me dá a intensidade do momento de torque, ok? Então, aqui eu tenho a força sendo aplicada,
o vetor posição e o ângulo formado entre os dois vetores, vetor R e vetor F, o multiplicação entre o módulo de F e o módulo de F vezes o centro formado entre esses dois me dá a intensidade ou o módulo do momento em relação à origem A. Okay? E a mão direita é que define o sentido e a direção deste momento. Dito, né? Então, a direção e o sentido do momento na equação anterior são determinados pela regra da mão direita, né? A curva dos dedos representa o sentido e o dedão, né, representa a direção do momento, ok? Lembrando que o produto vetorial não obedece a comutativa, então eu não posso fazer F vetorial R, tá? Se eu fizer F vetorial R, eu não tenho mais o momento em relação à origem, é sempre vetor posição vetorial, vetor força, não o contrário. Se fizer o contrário, está errado, ok? Princípio da transmissibilidade, né? O princípio da transmissibilidade diz o seguinte, né? Como F pode ser aplicado em qualquer ponto da linha de ação, eu vou ter qualquer vetor posição que vai determinar esse momento em relação a O. Então, para qualquer um desses três vetores de posição, R1, R2 e R3, eu multiplicar e eu fazer o produto vetorial com F, eu vou ter o mesmo momento. É chamado de princípio da transmissibilidade, ok? Então, não importa onde eu coloque a força, tá? Eu vou ter sempre um vetor posição que multiplicar e feito o produto vetorial entre o vetor posição e a força, eu vou ter o momento, ok? Momento definido na sua forma cartesiana, lembrando que isso aqui é um vetor. Então, esse produto vetorial vai me gerar um vetor. Então, esse resultado vai me dar um vetor, que pode ser na forma cartesiana. E aí vem essa definição. Estabelecemos os eixos coordenadas x, y, z, né? Então, o vetor posição R e a força F podem ser expressos como vetor cartesiano. Então, F e R pode ser expresso como vetor cartesiano. Como que eu expresso o vetor cartesiano de F? F vai ser igual a Fx i mais Fyj mais Fzk, certo? Então, essa aqui é a definição do vetor força, né? Na forma cartesiana. E da mesma forma eu vou ter o vetor posição. Então, eu vou ter R, que vai ser igual a Rxi mais Ryj mais Rzk, certo? E quando eu faço o produto, como que eu determino o produto vetorial entre o vetor posição e o vetor força, que me gera o momento, né? Como é que eu determino isso? A partir do determinante, certo? Então, quando eu faço o determinante desses dois vetores, né, eu gero como resultado o momento em torno da origem, em torno do ponto O. Ok? Então, o determinante me dá o momento. Determinante em relação aos dois vetores, vetor força e vetor posição. Ok? Significado físico dessas três componentes. Então, como já foi dito, o momento é definido pelo determinante entre os dois vetores. Então, esse momento, pessoal, esse determinante, na verdade, ele vai te dar, né, os momentos em relação a cada eixo. Por exemplo, a componente Fz, ela gera momento em quais eixos, né? Então, pode visualizar aqui, pois Fz, ela vai gerar momento em torno de x, em torno de y. Ah, vai gerar momento em torno de z? Não, porque a força Fz está na direção do eixo z. Então, ela não gera momento em torno de z. Ah, a força a força Fy vai gerar momento em torno de y, em torno de x, e em torno de z. Ela não vai gerar um momento em torno de y, porque ela está na direção do eixo y. Fx vai gerar momento em torno de y?
Não, vai gerar momento em torno de Z em torno de Y, certo? Então, a força Fx, Fy, Fz, ela não gera momento na direção do eixo, certo, pessoal? Então, o momento cada força em relação a um dos eixos, ok? E aí, o resultado do vetor cartesiano momento, dada por essa equação aqui, ok? Essa equação é a equação resultante do vetor posição e do vetor força, ok? Bom, momento resultante é a partir do produto vetorial, na forma vetorial, né? O momento resultante é a somatória dos produtos vetoriais. Então, se eu tenho três forças distintas que geram um momento, eu vou ter um momento resultante, que é a soma do momento do produto, da soma do produto vetorial entre o vetor R1, vetorial F1, vetor R3, vetorial R3, vetor R2, vetorial F2. Ok? A soma dos produtos vetoriais vai me dar um momento resultante em torno da origem. Ok? Princípio dos momentos. O princípio dos momentos estabelece que o momento, ou também chamado de lei de Varignon, okay? Teorema de Varignon, um matemático francês que definiu esse princípio, estabelece que o momento de uma força em relação a um ponto ele é igual à soma de momentos das componentes da força em relação ao mesmo ponto. O que está falando aí? Quando você tem uma força, por exemplo, uma força coplanar num plano XY, né? Se essa força ela não está nem no eixo X nem no eixo Y, ela está uma força numa direção qualquer, né? E quando você decompõe ela na direção X e na direção Y, você vai gerar dois momentos, os momentos resultantes das decomposições dessa força F, né? E quando você faz a soma desse momento, você tem um momento da força F. É isso que o princípio fala. Então, esse teorema pode ser facilmente provado usando o produto vetorial, que é a propriedade distributiva, né? Seguindo a ordem, né? Quando você tem, então, por exemplo, você tem o vetor F, que é Fx e mais Fyj, beleza? Essa aqui é a decomposição do vetor F, Fx e Fy. Quando eu faço o produto vetorial entre o vetor Fx e o vetor posição em relação ao eixo Y, né? Porque o Fx não vai ter momento em relação a x, vai ter em relação a y. Então, quando eu faço a multiplicação do vetor posição em relação a Fx e o vetor posição em relação a Fy, se eu somar essas duas, eu vou ter momento de R em relação a F. Okay? Para problemas bidimensionais, como estou demonstrando, pode usar o princípio de momentos decompondo as forças, né? Para determinar o momento usando a análise escalar. Ok? Um outro conceito que já foi definido na sala de aula, que é o momento de uma força em relação ao eixo específico. Então, quando você quer achar o momento em relação ao eixo específico, né? Você faz da seguinte forma. Bom, nesse exemplo aqui você tem o que? Uma chave de roda, né? Tentando afrouxar o parafuso que está na roda, né? Essa chave de forma tem um formato de L, mas só que o objetivo é afrouxar o parafuso. Então, qual que é o principal momento que vai causar o afrouxo do parafuso? O momento em relação ao eixo Y, né? E aí eu aplico a força na direção Z. Se eu aplico a força na direção Z, vou gerar um aumento em relação a Y? Vou gerar um aumento em relação a Y de quanto? De Fx, de F vezes essa distância. Essa aqui é o meu braço de momento em relação a Y. Essa distância é quanto? dy. E como que eu acho essa distância em relação ao vetor posição? Né? Então, aqui eu tenho o meu vetor posição R. Certo? Eu sei que momento em relação a O é o vetor posição, né? O produto vetorial do vetor posição é o vetor F. Certo? Professor, como é que eu acho a intensidade do momento em Y, que é o que me interessa? Eu pego o quê? Vetor posição
comprimento do vetor posição, D, vezes o seno formado do ângulo, vai me dar o dy. Então, dA vai ser igual a dy e vai ser igual a d vezes seno de θ, ok? É o que ele é a intensidade do momento em relação a y, tá? É o que me interessa para afrouxar o parafuso. Tá? Então, para determinar o momento da força que segura ao lado, né, em relação ao eixo y, usando a análise vetorial, primeiro precisamos determinar o momento da força em relação a qualquer ponto. Então, o momento da força em relação a qualquer ponto, então, como eu tinha dito, aqui eu tenho a força F, vetor posição, né? O momento da força a qualquer ponto de O, eu vou ter R vetorial F, né? R vetorial F, só que eu quero achar só o momento em Y. Então, quando eu faço o produto vetorial, eu vou ter só de Y, vou, lembra lá atrás, na equação lá atrás, não? Que é o momento só em relação a Y, né? Gerado a partir do determinante. Então, eu consigo determinar esse MY? Consigo, ok? Esse MY vai ser quanto? Vai ser F vezes a distância Y, ok? Essa distância Y, como é que eu determino? É da seguinte maneira, né? O produto escalar entre o vetor unitário posição A, né? Então, cadê o vetor unitário posição A? Está aqui, tá? Então, vetor unitário posição A vezes o determinante, né? Que vai me dar o momento genérico, né? O produto escalar entre esse vetor unitário e o determinante vai me dar o quê? Um escalar, ok? Então, aqui eu tenho produto escalar, então vai me dar um escalar. Aqui eu vou ter um vetor. Aqui eu vou ter o quê? Também um vetor. Então, um vetor escalar outro vetor, eu vou ter um escalar. Que escalar que é esse? É o vetor unitário na direção. Vetor unitário na direção x, vezes o momento na direção x, menos o vetor unitário na direção y, vezes o momento na direção y, mais o vetor unitário na direção z, vezes o momento na direção z. Ok? Para ficar mais claro, pessoal. Qual seria o vetor unitário nesse exemplo aqui? Qual seria esse UAX, ou UA, na verdade, que é o vetor unitário? No caso, eu só quero achar o momento na direção y. Se eu só quero achar o momento na direção y, qual que é o meu vetor unitário na direção y? É j, certo? Então, eu vou ter só y, a, y, u, a, y, j, certo? Então, isso aqui eu vou ter? Não. Isso aqui eu vou ter? Não. Então, isso aqui tudo para mim é zero. Então, tudo isso aqui é zero, tudo isso aqui é zero. Por quê? Me interessa só o momento em relação a y, que é o quê? O vetor unitário na direção y vezes o vetor momento na direção y. É isso aqui, ok? Por quê? Porque o meu vetor unitário está na direção y, tá? Mas, por exemplo, se eu tiver um outro braço, professor, eu quero achar o momento em relação a um outro eixo que está deslocado aqui, ó. O que é um momento que está deslocado, que está na direção x, y e z aqui. Eu vou ter que achar um novo vetor unitário na posição desse eixo, ok? Então aqui eu vou achar um URA, certo? E aí eu faço o produto escalar entre esse URA e o vetor momento, né? Vetor momento genérico, que é o produto vetorial entre R e F. Então, se eu fizer o produto escalar entre esse vetor unitário em relação a esse eixo qualquer, né? Então, se eu faço produto escalar entre esse vetor unitário entre esse eixo qualquer e o vetor momento genérico, né? M, O, eu vou ter o momento de uma força em relação a um eixo específico, que é dado por isso aqui. Aqui é uma equação geral, tá? Para qualquer eixo, ok? É isso aí que eu tinha que passar para vocês, pessoal. Obrigado pela atenção. Mad Max, para vocês lembrarem, um filme legal, divertido, que eu acho que representa o que a gente está passando nesse exato momento.
a gente usando máscara, né, se isolando, cada clã no seu canto, né, ou seja, cada família no seu canto, isolado, né, e é isso. No final, acho que eu devo colocar uma musiquinha para alegar o vídeo de vocês, tá ok? Obrigado, até a próxima.